parte superior da tabela. Comigo aqui no estúdio, Guilherme Guimarães e Josias Pereira. Satisfação tê-los aqui. Mais uma vez é um prazer, né, participar do programa. Além do que, nos bastidores aqui, o Josias já trouxe aí uma pérola que não dá nem pra contar aqui, que eu fico com vergonha. Que piadinha ruim, viu? Piadinha horrorosa. E aí, Josias? Horrorosa, o internauta não merece ouvir essa piadinha que foi feita com o Maluf, né? Então vamos continuar. Agora você vai ter que contar, Não, né? não, Porque- depois, no final, a gente, se tiver sobrar um tempinho aí, a gente conta sobre isso. Não, Mas é melhor nem contar, né? Por favor, não. Lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta acessar o portal O Tempo e participar com a hashtag no Twitter SuperFC ao vivo. Essa mensagem que você vê logo abaixo. Vocês querem começar falando de Cruzeiro, de Atlético? Você pode até escolher hoje. Não, vamos falar do Cruzeiro, que é o líder do campeonato, que venceu mais uma partida. Tem aí uma campanha sensacional no Brasileiro, muita gente contando aí as horas e já até fazendo bolão para ver em que rodada o Cruzeiro vai ser o campeão brasileiro. Apesar de que eu ainda acho que não é bom ficar fazendo esse tipo tendo esse tipo de pensamento, até mesmo para controlar a ansiedade dos jogadores, que está alta, diga-se de passagem. A gente conversa com os atletas e eles mesmos falam sobre essa ansiedade, que é difícil susto, eu pensei controlar. que você era um jogador e estava falando por eles. Não, a gente bate papo, né? Principalmente depois do jogo do meio de semana, que contra a Portuguesa, bati um papo com o Ricardo Goulart, com o próprio Luan, que hoje é reserva, e eles falam que a ansiedade está grande, eles estão trabalhando muito para que essa euforia não entre dentro de campo. E o que a gente viu no jogo contra o Náutico foi um Cruzeiro fazendo um primeiro tempo ruim, um primeiro tempo fraco, e depois Eu não diria que foi ruim. diferente Eu do diria que vinha não apresentando. foi o padrão, é muito diferente. Não, Vai mas ver, é vai lá ruim. ver Flamengo e Vasco Não, da Gama pra você lógico, ver. mas Aquilo é ruim. É porque Aquilo é de dar o dó. panorama de ruim que a gente atribui pro Cruzeiro é justamente pelo estilo e o método de jogo que o time tem feito. Por isso que foi um primeiro tempo ruim, por aquilo que o Cruzeiro já Primeiro apresentou. tempo burocrático. Ele fez o gol, se acomodou, tomou o gol. Tomou o gol de torceu empate. pro primeiro tempo E acabar. depois o Cruzeiro fez o que continua fazendo no campeonato inteiro, tá sobrando em campo, venceu o Náutico. Não poderia, obviamente, desperdiçar pontos diante do lanterna do campeonato, até mesmo porque o Grêmio venceu. Então o Cruzeiro segue aí líder disparado e tem tudo para ser campeão nacional mesmo. Josias, sua visão sobre o jogo, o que você achou? Ontem parece que o Cruzeiro jogou em casa, né? Apesar da até boa presença do público lá no estádio, lá na Arena Pernambuco, já ia falar aflitos. De aflitos esse estádio. só o não- Náutico. Só o Náutico está aflito. Acho que já tá morto, coitado. Coitado. Desse estádio de aflito não tem nada. O que você achou da partida? Pois é, como o Pio falou no primeiro tempo, depois do Como gol... quem falou? Como o Pio, né? Ah, Nossa, o Pio tinha falou. que falar. Tá. Conhecido como Guilherme Pio, tá até no Twitter dele, tá Guilherme verdade. Pio, né? Então, Prossiga, Josias, todo mundo já conhece ele por isso. Então, como o Guilherme Guimarães falou, Isso. né, nosso repórter aqui do Super FC, o Cruzeiro, depois que fez o gol, né, deu uma acomodada e foi uma pressão terrível, principalmente pelas laterais ali. O Cruzeiro foi sofrendo várias jogadas puxadas de contra-ataque. Ele, Michael Leite, deitando ali também. Foi complicado, o Cruzeiro passou um aperto muito grande. Inclusive o Léo tirou lá. O Léo, Eu tô o achando pessoal vocês fala. muito pessimistas. Não é questão de ser pessimista, não. A gente tem que olhar que aconteceu isso, né? Aconteceu, acho que mais eu não por acho um que o Cruzeiro desajuste da marcação. Passou por um aperto, igual vocês estão falando. Eu acho que o Cruzeiro sofreu uma pressão normal, de um time que está jogando que fora de precisava casa e de um ganhar. time que precisava ganhar igual o Náutico, normal. Isso é uma pressão. Agora, falar que foi uma pressão absurda. Não. O primeiro tempo foi um jogo em que o Cruzeiro, se quisesse ter ganho, ganharia. Não, como No aconteceu no segundo segundo tempo. ganhou. É claro que teve falhas, por exemplo, na minha opinião, o Lucas Silva devia, pra variar, devia ter matado a jogada no passe, agora até esqueci o nome do rapaz que deu a assistência. Foi o Penha, né? Foi que o entrou. Penha, né? Entrou. O Penha, por sinal, entrou muito bem no lugar do Dadá, que saiu machucado. Isso. Ele Exatamente. desempenha um grande papel no time do Náutico. Tava demorando. Tá demorando, não saiu. Mas o que aconteceu foi isso. O Cruzeiro relaxou de maneira excessiva, torceu para o primeiro tempo acabar e no retorno não teve futebol, né? Teve um time jogando contra outro que não sabia o que fazer. Eu acho que foi mais um relaxamento natural do Cruzeiro. Normal. Mas é assim, né? Como o Marcelo Oliveira até mesmo falou, que durante o intervalo deu um puxão de orelha nos jogadores para que eles, né, voltassem a ser mesmo o Cruzeiro que a gente está acostumado a ver.
E aí o Cruzeiro, quando voltou a ser mesmo o time que a gente sempre tá vendo aí, detonou o Náutico. O Náutico não deu nem... Não conseguiu fazer nada no segundo tempo, porque o Cruzeiro conseguiu, né, impor seu ritmo de jogo. Inclusive, tem depois do jogo, o Tinga falou uma coisa interessantíssima lá no intervalo, né, que ele também, além da palavra do Marcelo Oliveira, ele chamou também os jogadores do Cruzeiro, ele como jogador também experiente, ele falou que... Ele é o segundo treinador desse time, ele é o segundo líder desse time, Ele né? virou e disse assim para os jogadores que a motivação do Cruzeiro, ou melhor, a motivação de um time que quer ser campeão não pode ser pequena, né? Não pode ser menor do que o que o time está buscando sair do rebaixamento. Na hora que ele falou isso, eu vi que o grupo do Cruzeiro está bastante assim, concentrado e focado na disputa, né, para levantar o tricampeonato nacional. Então o Cruzeiro foi para cima, mostrou seu futebol, e aí o Náutico não aguentou. Todas as jogadas que o Náutico fez no primeiro tempo, muitas jogadas de velocidade, Michael Leite, Penha, puxando, não aconteceu nada disso no segundo tempo, e aí o Cruzeiro mandou na partida e mostrou porque é o líder do Campeonato Brasileiro. Eu ia falar uma coisa que foi na única vez que eu achei que o Lucas Silva falhou no jogo e o Léo também, porque o Léo chegou atrasado naquela bola, aquela bola era dele também. Foi uma falha do sistema defensivo em si, né? E vale ressaltar também o bom papel do Ricardo Goulart, que fez 2 gols no jogo. O Everton Ribeiro voltou aí também a fazer gols, que ele bateu. O segundo gol não foi dele, né? Vamos combinar que o segundo gol não foi dele. Ah, mas ele participou, né? Ele tirou ele que tirou a bola do escanteio. Tirou a bola do escanteio. Então, falando em gols, eu vou pedir pro Fausto tocar os gols do Cruzeiro e Náutico pra gente, por favor. 4-1 lá na Arena Pernambuco. E vocês podem tecer comentários em cima? Vamos lá, vamos acompanhar aí. Aí a gente tá vendo o escanteio aí, né? Pra variar a jogada aérea do Cruzeiro, fortíssima, né? E aí o Ricardo Goulart fazendo um bom papel ali no primeiro pau, né? E o Náutico, o Cruzeiro aproveita também da estatura dos seus jogadores. Isso é aí deixaram jogar. Lucas Silva deixou o Penha jogar. E bateu bem o Michael Leite, né? O Michael Leite é um jogador. O goleiro ele fez a única coisa que dava, que era deslocar. E fez muito bem. Aí a jogada trabalhada do segundo gol. Muito bem trabalhado. Lembrou o Barcelona, Josias? O Barcelona tá longe, muito longe disso. Mas esse contra-ataque foi fulminante, Cruzeiro. Muito pênalti em cima do Willian, né? Não dá nem pra contestar. Aí eu tenho que destacar a jogada antes, né? Aquele caneta, é uma coisa... Aí o Berna, coitado, a bola passa no meio das mãos mas dele. ele quase pegou. Mas ele adiantou, né? Na minha opinião... Se tivesse pego, tá ia certo, mandar voltar? Tá certo que foi gol. Tá certo que foi gol. Tá certo que foi gol. Agora, o Everton Ribeiro, esse pênaltizinho aí, não foi bem batido, não. Esse gol do Mike, a bola pica no centímetro exato para tirar do goleiro Berna. A bola pica, a mão dele passa e a bola passa por cima. Fora que ele já tinha perdido um gol antes, né? E o Cruzeiro, mesmo após esse gol, continuou pressionando bastante o Náutico. Por pouco não fez um gol lá com o Dagoberto, que meteu uma bola no travessão. Uma cabeçada também do Ricardo Goulart. Do Ricardo Goulart. Então o Cruzeiro mandou no segundo tempo e atropelou o Náutico aí, goleando mais uma vez um adversário pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu queria até perguntar para você, Guilherme, que a situação é um pouco interessante, né? Todo mundo falando, mas o Cruzeiro goleou a Portuguesa não é de nada, a Portuguesa não consegue ganhar de ninguém e tal. Ontem ganhou do Santos 3-0, antes já tinha ganhado do Corinthians de 4, e o Cruzeiro não quis nem saber da Portuguesa, né? Simplesmente fez 4-0 em 30 minutos e acabou o jogo ali. E foi avassalador. Eu tava lá, acompanhei, foram 29 minutos de futebol. Absurdo. A Portuguesa não conseguia fazer praticamente nada, nem marcar. O Cruzeiro envolvia totalmente a Portuguesa e foi o que fez com o Náutico no segundo tempo, no jogo de ontem. Então o Cruzeiro está bem preparado para conquistar esse título. É o time que, na minha opinião, já é o campeão brasileiro. Olha, é difícil. Olha, você é o primeiro que fala que tem que ter ponderação, tem que o que time tem ter que ponderação. Você acabou de falar isso. Agora você tá falando que o time é campeão. Não, tem que ter ponderação, mas o Cruzeiro, por merecimento, é o campeão brasileiro. A gente tá falando de merecimento também. Muito difícil tirar esse título do Cruzeiro. Agora você falou. É muito difícil tirar esse título do Cruzeiro. Que a gente quer ouvir. Mas não é para poder ficar em cima do muro nem nada, é para opinar. A gente tá aqui pra opinar. Acho que a situação... É muito difícil tirar o título do Cruzeiro. Como diz o nosso... Porque o Grêmio pode igualar o número de vitórias. Que o Atlético ainda pode ser campeão brasileiro. Não dá. O Cruzeiro já é o campeão Matematicamente, o Atlético tem até chance, mas eu acho que é complicadíssimo. Matematicamente, até a Portuguesa tem chance. Por isso que eu tô falando, é complicadíssimo.
complicadíssimo. Os times eles podem igualar o número de vitórias do Cruzeiro, né? Mas aí tem o saldo de gols. Para tirar o saldo de gols, tirar o número de gols marcados é um fato absurdo. É coisa que não se via há muito tempo no problema Campeonato não Brasileiro. são 11 pontos que o Cruzeiro tem de vantagem. São os 11 pontos, o saldo, o número de vitórias, os gols marcados a favor. É porque o Cruzeiro precisa perder, né? Não Pra tá não nem pontuar. Aí fica difícil O pros Cruzeiro outros precisa mesmo, perder. né? Ele tem 3 derrotas no campeonato. As 3 derrotas 5 fora na de temporada, casa. tá? As 3 derrotas fora de casa em jogos que o Cruzeiro poderia ter vencido. Sim. Com certeza. O Grêmio perdeu o pênalti. Contra O Grêmio perdeu o pênalti e Contra o depois Botafogo, descambou no o jogo. primeiro- Contra o Ele Botafogo, o foi Cruzeiro melhor estava na maior jogando parte do melhor, mas jogo. teve o pênalti. Exatamente. E aí o Botafogo conseguiu abrir o placar. E contra o Fluminense, o Fábio ainda defendeu um pênalti. O Cruzeiro jogou melhor, muito, né? bola na trave, perdendo vários gols. muito, Matou o Fluminense, muito mas o Fred não. chegou lá e Quem tem e o Fred, garantiu. gente, quem tem o Fred tem uma vantagem absurda em relação aos outros times. O Fred é o melhor atacante do futebol brasileiro, sim, disparado. Tá ali o Jô competindo a camisa 9 da seleção brasileira, mas a gente sabe que o Jô vai ser reserva do Fred na Copa do Mundo, Eu né? queimei minha língua com o Jô, porque eu fui um dos que critiquei a vinda dele pro E Atlético. eu defendendo o Jô aqui, todo mundo falando, não, mas ele é ruim de bola e tal. Espera, Não, mas eu não aguarde. tava falando sobre ele ser ruim de bola, eu tava falando Aguarde. dos Da bastidores história, da carreira do dele, histórico. do histórico dele. Em 4 anos ele marcou 21 gols só na Europa, né, do no tempo que ele Manchester ficou na City. Europa, no Manchester City, E o Muriqui? no CSKA. O Muriqui é rei na China, né? Rei da China. Ele anda na rua lá, o pessoal entrega espetinho de escorpião pra É. ele e mais uma nota de dinheiro chinês lá. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Muriqui e do Mundial de Clubes. Mas antes eu quero passar a tabela do Campeonato Brasileiro, pedir ao Fausto para nos ajudar com isso. Tá aí a rodada 26 do Campeonato Brasileiro, 38 menos 26, faltam 12 rodadas e temos o Grêmio que venceu o Botafogo de maneira sensacional Quase com o no Osvaldo. Maracanã. O Oswaldo ainda teve o piripaco, né? Oswaldo quase ia. E graças a Deus que o Oswaldo Oliveira, que é um ótimo treinador, é um treinador zaço. É, mas é um mala. Tá, mas Muito bom essa coisa. Mas é verdade, ele, não, eu é tava no verdade. Cruzeiro e Botafogo, eu já comentei isso aqui, a torcedora falou, Oswaldo, vem cá, eu quero tirar uma foto com você, quero um autógrafo. Ele virou a cara, passou vazado, fez assim, aí foi embora. Ele tava Pelo triste. amor de Deus, triste. Pô, o time dele perdeu de Triste. 3. Pelo amor de Deus, beleza, tá triste aí, tem que ter o respeito. É, Tá, tudo torcedor, bem, mas eu né? acho que existem momentos também que às vezes a gente não entende isso, mas eu É acho um que cara existe- inteligente, vamos colocar, é um exato. cara inteligente, Claro. fala bem, mas desculpa aí, Oswaldo, eu sou um malão. Ah, tá fazendo um milagre com o Botafogo. Tá, é um ótimo treinador. Eu ia falar outro adjetivo aqui, mas não dá pra falar isso no horário, não. E o Botafogo é o segundo cavalo paraguaio desse campeonato brasileiro. Primeiro foi o Curitiba. Não, eu não acho que o Curitiba não foi nem cavalo. Foi, tá? o Curitiba foi cavalo Não. paraguaio, assim, Não porque tinha chance, disparou. Guilherme. Não, disparou. Não tinha chance, mas não Disparou, tinha Mas chance. disparou. Mas disparou. Mas a gente O time sabia chegou disso. até ser líder. Mas você acreditava? Mas é cavalo paraguaio. Tanto que não ficou nem entre os 4 na É virada de cavalo tudo. paraguaio. E o Botafogo é o segundo cavalo Pra mim, paraguaio. o único cavalo paraguaio do campeonato é o Botafogo, porque o Curitiba nem chegou a ser cavalo. Né? Não é isso? Beleza, vamos lá. Foi um- Segue o jogo. Tá aí, o São Paulo venceu com gol no finalzinho de Luiz. Foi Luiz Fabiano, não. Luiz Fabiano fez o segundo. 3-2 em cima do Vitória. E os jogos que interessam. Os jogos de domingo. Atlético Paranaense 2-1 no Curitiba. Atlético Paulo Baier 2, Curitiba 1. Paulo E Baier o Paulo que- Baier tá jogando também. É um Paulo negócio Baier falou não que é- tem Cara, é tem o último ano de 99 contrato dele. gols Não tem na condição. fase de... no Campeonato Brasileiro de ponto corrido. Josias, manda um recado lá pro Petralha. Pois é, o último ano de contrato dele, senão, se ele não quiser ficar lá no Atlético Paranaense, tem milhões de times no Brasil querendo contratá-lo. né? Paulo Baier, Do não jeito que ele fique no joga. Atlético Paranaense do jeito que também. ele tá E jogando. esse Petralha é outro malão também, já desligou o telefone na minha cara 2 vezes. Isso é Esse verdade, é outro troféu mala. É, outro Esse é mala. o troféu mala. Daqui a pouco a gente manda o arquivo lá pro pessoal da assessoria de imprensa do Atlético Pode Paranaense. mandar, eles não já divulgam já com nos amam muito, né? Mas enfim, o Atlético Paranaense conseguiu uma baita vitória, ganhou do Curitiba, um clássico, lembrando que o Curitiba jogou sem Alex. E o jogo foi novamente na Vila Capanema, lá em Curitiba. E Bahia 1, Ponte Preta 1, Portuguesa 3, Santos 0, Goiás 1, Criciúma 1.
O Goiás tá que segue aí, né? Com o artilheiro do... Walter. Quem fez o gol? Os pesos pesados. Um mês tá aí. depois, marcando. Lembrando que o Internacional Sim. venceu o Fluminense por 1-0 num jogo sensacional também, né, Josias? Sensacional. Em que o... Foi só o Dunga sair, né? Não, e o Impressionante. que mais me deixa impressionado é que o Leandro Damião fez o gol mais fácil da carreira, né? Porque a bola estava em Isso. cima da linha e ele chutou pro Não alto. marcava há muito tempo, arriscou, né, de ele ficar fora do time com o Dunga lá, e agora o Dunga saiu e ele voltou a fazer gol. O pior jogo da rodada, que eu pelo menos vi, Flamengo 1, Vasco 0. E aí os jogos dos mineiros, Atlético 0, Corinthians 0, que foi um jogo muito bom, Apesar do placar. apesar do placar, a gente vai falar dele daqui a pouco, e Náutico 1, Cruzeiro 4. Tem algumas perguntas aqui, Guilherme Guimarães. Para você acha que a final do Campeonato Brasileiro acontecerá no dia 10 de novembro entre Cruzeiro e Grêmio? Pode. Com 5 rodadas de antecedência, acho que Cruzeiro e Grêmio se enfrentam na 30ª. A final, mas é final mesmo, não é essa coisa que aconteceu com Cruzeiro e Botafogo. Parecido com o Cruzeiro e Paysandu naquela época de 2003. Tá falando de um jogo pode sim, decisivo. pode ser sim. O Cruzeiro pega aí agora o São Paulo no meio de semana. Isso. Depois tem o clássico com o Atlético. Né? E aí eu não me recordo mais da sequência, mas tem o Grêmio Fluminense no meio de Fluminense. semana. Aí é Fluminense no meio de semana. E na 33ª Curitiba, rodada, Grêmio. na 33ª rodada enfrenta o Grêmio, que pode sim, o Cruzeiro aí é um confronto direto, tão importante quanto foi com o Botafogo, porque depois do jogo com o Botafogo começou a descer a ladeira, tinha 4 jogos em casa, não ganhou nenhum, né? Empatou com o Fluminense, perdeu para adversários Pois é, o Fluminense piores. o Botafogo não ganhou de ninguém. Mas eu acho que o foco do Botafogo hoje torna-se a Copa do Brasil e se manter na bacia das almas no G4, porque esse é o foco Libertadores. hoje, tanto de Sidorf e Oswaldo Oliveira. Agora, Josias, você acredita que o Cruzeiro pode ganhar esse campeonato antes? Antes desse jogo decisivo contra o Grêmio, na 33ª? Se o Cruzeiro continuar vencendo todas as partidas, até lá, acredito que sim, porque o Grêmio tem uma tabela um pouquinho complicada aí lá pela frente. Não esse jogo próximo que é contra Não, o Criciúma, né? mas Se não mesmo ganhar- assim, se não ganhar do mas mesmo Criciúma- assim, Aí o Criciúma- pega mas mesmo a assim taça. o Grêmio vai jogar sem 4 titulares. Exatamente. Kleber foi expulso. Kleber foi expulso no jogo lá. Merecidamente. Mas agora diga-se de vamos ser bem sinceros assim. Se tivesse um jogo para o nosso querido Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, para nós, né, aqui de Minas, escolher ganhar. para não ter jogadores importantes, seria isso contra o Criciúma. com certeza. Não tenho dúvida disso. Contra o Criciúma tem que ganhar. Mas o Criciúma não é um time bobo, né? O Criciúma Não, não ele é é um um time bobo só quando joga em casa. Quando joga fora, acho que ele dá uma melhorada. O detalhe é Na que situação da América. o problema é que o Criciúma tem jogador. Problema não, né? O Criciúma tem jogadores experientes. O problema é uma vantagem do Criciúma, né? O Criciúma tem jogadores experientes. O time só não encaixou. Né? Tem o próprio Wellington Paulista, tem o Lins, que é o destaque do Criciúma, um atacante que fez até um gol estranho, uma bicicleta meio doida no jogo que o Atlético empatou. Jogou muito bem. O Lins, no ele fim de tem, semana. ele tem feito boas partidas. Então, o Criciúma também pode surpreender. Eu acho Da que o mesma Criciúma forma pode que o até São arrancar Paulo. um empate. Da mesma forma que o São Paulo pode surpreender o Cruzeiro. O São Paulo tem um joga grande sem, técnico. lembrando que o São Paulo joga sem Rogério Ceni e sem Luiz Fabiano para a partida agora de quarta-feira. E o Mineirão vai estar lotado. Vai tá Hoje mesmo. eu passei Filas. em frente ao Mineirão, dando fila. É um negócio que está chamando a atenção das torcidas do Cruzeiro, mas sem Rogério Ceni e sem Luiz Fabiano. Meu irmão, ele é São Paulino, o Douglas. Ele falou uma coisa para mim ontem que é um negócio interessante. Leandro, se o Rogério Ceni falou que esse time é o que eu não vou repetir aqui para você, internauta, que você já deve estar sabendo do que se trata, qual que é a chance do São Paulo ganhar do Cruzeiro? Aí eu virei e falei para ele, Douglas, quando o São Paulo foi campeão brasileiro, qual foi a grande diferença entre São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo? Sempre um time ganhava 6 pontos em cima do outro. O São Paulo sempre ganhou 6 pontos em cima do Cruzeiro quando foi campeão. Então a garantia do Rogério Ceni não jogar, pelo menos um gol o Fábio não toma, né? O Fábio tá mais tranquilo, né? Porque o Rogério Ceni, vou te falar, vai gostar de fazer gol no Fábio assim. Na verdade mas é eu o acho que goleiro até- que ele mais fez gols na carreira. Eu acho que mas o Rogério, você falou que vai estar aqui no Mineirão de qualquer forma para dar um apoio aí, pelo menos moral, né, pro São Paulo, numa situação É um tão apoio crítica. moral, mas às vezes eu acho que o jogador é tão oportunista na hora de falar. Que vantagem tem o Rogério Ceni falar que vai estar aqui no Mineirão com os próprios recursos,
Como se uma viagem de Belo Horizonte de São Paulo fosse tão cara, né? Vem a pé, então. Aí Eu sim você lembro. vai estar fazendo. pagando uma promessa também, pelo pro amor de São Deus. Paulo Não, é não uma cair, você bobagem. utiliza. Pô, o Rogério Ceni é um cara que você vê que ele é inteligente, ele é um pouco mais. Ele é mais inteligente Articulado. do que mais articulado e tal. Mas hoje, o Rogério Ceni, que bobagem, e daí? Que a gente tem a ver com isso? Não, Você quer gerar notícia? Você gerou lá um monte. Mas e daí? Não, o problema é que é até engraçado, né? Porque quando o Atlético enfrentou o São Paulo na Libertadores e o Atlético perdeu, né? Aquele jogo lá da última fase, Sim. na Nas fase de oitavas? grupos, na fase de grupos. Ah, Depois pegou o São Paulo novamente nas oitavas. O Rogério Ceni também falou, campanha motivacional, colocaram vídeo no YouTube, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E chegou aqui na Independência, o Atlético passou por cima do São Paulo de qualquer jeito, né? Então, isso também não vale muito, não. E foi contundente aquela vitória do Galo. Nossa, foi absurda Foi o tanto absurdo. que o Atlético foi superior ao São Paulo. Eu nunca vi uma distância tão grande entre as equipes igual eu vi aquele dia. Foi um negócio É absurdo. dentro de campo que o negócio resolve. mesmo. Mas, Que a vaca bebe água. Mas voltando ao jogo, é claro que meu irmão ele tá pessimista, óbvio. E a parte cruzeirense tá bem otimista, mas é um jogo muito forte, é um jogo que vai render algumas boas audiências da TV Globo, né, Guilherme? Ah, com certeza. É um jogo que pode definir, na minha opinião, o campeonato. Eu acho que o Grêmio não vai dar bobeira, sim, sinceramente. Se o Grêmio perde pro Criciúma, vamos fazer aqui suposições, perder, se né? empatar. Vamos colocar aí o se, vamos deixar na condicional. Se o Grêmio perde ou até mesmo empata com o Criciúma e o Cruzeiro, sei lá, atropela o São Paulo, aí já vão abrir 14 pontos de Aí não dá, aí diferença. não tem jeito. Aí é muito complicado. A aí é gente muito já está complicado. trabalhando nessa situação em que o Cruzeiro fatalmente será campeão de maneira antecipada. Mas, ô, gente, vamos ser bem sinceros. É o São Paulo, é um time que Gente, não tenha dúvida, o Jadson não é um jogador medíocre igual a torcida acha que Ganso. é. O Ganso joga demais quando ele quer. Quer dizer, quando ele Tem joga, os cabeças de barba. Quando Tem, ele tem joga, claro. vários, né? Agora, uma das coisas que a gente não entende no São Paulo é, por exemplo, a gente vê o miolo de zaga hoje do São Paulo. Horroroso. Você vê quando um time Aí tá mal... libera um Rodolfo, aí eu falo, gente, aí, pelo amor de Deus, liberaram o Rodolfo para o Grêmio. Por isso que o Grêmio tem uma defesa sólida como tem hoje, porque o Rodolfo é um baita zagueiro. Eu não tô falando que ele é nível de Hever, Dedé, Davi Luiz, Dante, etc. não, mas é um baita zagueiro, é um zagueiro muito bom. Não, e você vê quando o time tá mal mesmo, quando um zagueiro praticamente define um jogo, né? O Antônio Carlos foi peça fundamental na vitória do São Paulo diante do Vitória. Exatamente. O Oswaldo não faz péssimas apresentações, o Oswaldo. Né? E convenhamos, né? Uma coisa é você jogar com o Oswaldo, uma coisa é você jogar com o Luiz Fabiano. Não, fora isso, o Oswaldo, Aloysio também, que tá na fase. Não dá, gente, não dá. Então, o torcedor do Cruzeiro pode esperar mais uma vitória. Eu acho que o Cruzeiro é favoritíssimo diante do São Paulo. E se ele, por um acaso, tropeçar, na minha opinião, ele vai tropeçar nos próprios pés. Vai ser ou o nível de ansiedade muito alto, ou o nível de cansaço também alto, eu não sei. Mas, futebol por futebol, ainda mais vendo essa bolinha que o São Paulo tá jogando, dificilmente o Cruzeiro sairá do Mineirão sem os 3 pontos, né? E é bom o internauta ficar ligado, porque quando a gente fala em relação ao favoritismo, ser favorito é uma coisa, ganhar é totalmente diferente. Se fosse assim, as casas de apostas estavam falidas. Falidas. Então, o Cruzeiro é favorito? Agora, vai ganhar o jogo? Ninguém sabe, porque vai resolver dentro das 4 linhas. Exatamente. Cruzeiro ok? Vamos lá. Então agora com o Atlético empatou 100 gols diante do Corinthians na Arena Independência e já vamos direto para os melhores momentos da partida que aconteceu ontem em Belo Horizonte. Vamos lá ver os momentos aí do... Que foi Tardelli, acabou Galo. perdendo. Aí a primeira grande jogada do jogo foi do Corinthians, né? Um cruzamento pela esquerda. A bola passou por cima, né? Aí vai pra fora, a defesa consegue cortar. O Atlético teve volume de jogo, foi bem na Tardelli partida. O cobrando essa Tardelli, falta. mais uma vez, Essa cobrança de falta do foi aí Tardelli o foi- personagem do Atlético. O Fernandinho também Bola na conseguindo trave. fazer boa apresentação. O Tardelli, o melhor jogador do Atlético. Disparado. Disparado. O Tardelli Disparado. Teve a oportunidade, inclusive, de fazer o gol, né? Mas ele achou que estava impedido, ele até depois chegou a comentar isso aí, e foi displicente na finalização. Mas o Atlético perdeu a chance de ganhar esse jogo aí do Corinthians, que é um time chato, dificilmente faz um gol,
levou até 4 da Portuguesa, mas tem uma defesa sólida, tanto é que ainda é a melhor do campeonato. Tanto é que só tomou uma do Cruzeiro. E tá o lance que eu disse aí, que ele chutou em cima do ele não pode, ele podia ter feito tudo, Cássio. menos chutado dessa forma. E ele achou que estava impedido, depois ele chegou a comentar, a falar sobre isso, né? Ou também, mas era o lance do jogo, foi o lance lance capital. Tirando o lance do Alexandre também, que de fato ele fez o gol, mas estava impedido, né? Então, esse é o Atlético, fez uma boa partida, não conseguiu vencer, mas não perdeu, isso é importante. O que é interessante no caso do Atlético é que o Atlético está nessa toada de jogar para ganhar mais conjunto, porque o time está realmente jogando com alguns desfalques importantes. Ontem jogou sem Hever, ontem jogou sem Vitor, ontem jogou sem Júnior César. Jogou mais sem quem? Ontem, Richarlison tá fora. Então, colocou o Lucas Cândido lá. Sem o jogo. Então, o empate ontem contra o Corinthians. Seleção. Então, é um empate que tem que... Não sei se a palavra é comemorado, o termo certo é esse, mas também não tem que ser lamentado, não, porque o Corinthians pode ser um Corinthians numa fase que não dá tão legal e tal, mas é muito difícil jogar contra o Corinthians em qualquer situação. Eu acho que o Corinthians é um dos times mais bem armados do futebol brasileiro, mesmo sendo esse Corinthians que estamos vendo. Mas é muito difícil fazer gol no Corinthians, muito difícil mesmo. Defensivamente, sim, né? O Corinthians, defensivamente, é um time muito bem postado. Ofensivamente. Ofensivamente é que o time deixa a desejar. O Pato foi contratado... É o contrário do Internacional, né? Podia pegar metade do Inter e metade do... 40 milhões jogar ali, ó. de reais num jogador... Mas eu tava tendo uma discussão essa em casa ontem, justamente por isso. O Pato não deu certo, ok? Certo? O que o Corinthians gasta... E se tivesse dado certo? Okay. Se tivesse sendo, por exemplo, vice-artilheiro do campeonato, só que pelo histórico recente dele no Milan, pagar 40 milhões nesse jogador, pra mim era temerário, era apostar, era uma roleta russa. É a minha opinião. Pagar 40 milhões num jogador que não vinha bem no Milan, e que praticamente não jogava por causa de lesão, o Cruzeiro gastou isso e montou um elenco que está perto de ser campeão. Mas ali os objetivos eram diferentes. O Corinthians já achava que tinham... Aí a avaliação de plantel. O Cruzeiro começou do zero. Era melhor ter gasto esses 40 milhões num outro jogador. Ele achou... E tinha jogador para ser contratado. Mas aí eu vou fazer até um pouco de defesa ao pessoal do Corinthians, ao Mário Gorbi principalmente. Mas ok, é fácil a gente falar que não deu certo hoje. Hoje é muito fácil falar. Mas a questão é justamente o passado, certo? não é a avaliação. Mas e o Ronaldinho Gaúcho? Não é a avaliação. Que avaliação você faz da contratação do Ronaldinho Gaúcho? Eu não acho. Diferente do Eu não acho. Na época, o Ronaldinho tava caído. O Ronaldinho veio de graça. Sim, mas aí é a diferença. Você acha que faz diferença 40 milhões pro Corinthians hoje? Com certeza faz. Agora tá fazendo bastante. Agora tá fazendo. Vai ter que pagar a multa do BNDES lá por conta das obras no Itaquerão. Agora tá fazendo. Isso, agora então, tá na fazendo época demais. não estava fazendo. Na época eles falaram assim, acho que a gente mais precisa de um atacante. Quem está disponível no mercado? Esse, aquele... Tinha outros. O Corinthians podia ter apostado em outros. Mas eu tô falando no próprio Robinho. Quem? Com 40 milhões. Mas aí você vai gastar 40 milhões do Robinho? Ué, mas gastou 40 milhões no Pato, mas o Pato que tava tem 23 bichado. anos, cara. Tem 22 anos. Não dá pra comparar. Assim, não dá pra comparar. Nesse aspecto, sim. Mas eu tô te falando que eu não contrataria o Pato justamente por esse detalhe. Era um jogador que não estava sendo aproveitado. Eu também não. 200 lesões numa temporada. Eu também não. E o Corinthians errou. Mas eles estão falando, eu também não. Eles fizeram uma aposta cara, eu sei, muito cara, mas não deu certo. Mas eles estão falando, se tivesse dado certo... Uma coisa é apostar no Gil, no zagueiro, que foi uma boa aposta. Um jogador que veio de um time do Valenciennes, da França. Que saiu do Cruzeiro por 2 milhões de dólares. E o Corinthians pagou mais que o dobro para trazer o Gil. Foi um gasto que valeu a pena, porque o sistema defensivo do Corinthians perdeu alguns jogadores, principalmente o Chicão, que hoje está no Flamengo, que é um jogador interessante também, compõe muito bem o grupo. E o setor defensivo do Corinthians é o melhor do Campeonato Brasileiro. O ataque é que não funciona. Eu até acredito que a entrada do Pato também destabilizou muito o ataque do Corinthians. Destabilizou quem? Destabilizou, porque, assim, a gente pega a questão do Jorge Henrique. O Jorge Henrique não está mais no Corinthians. E na época lá ele era um dos principais jogadores do Corinthians, inclusive na conquista do Mundial. E depois ele arrumou a confusão lá com o Tite, que ninguém sabe até hoje como que aconteceu isso, né? Que o Corinthians esconde muito bem esses problemas internos aí deles. Eles antigamente não era assim, né? Antigamente o Corinthians era uma várzea, com que Léo gosta de falar. Mas agora não é assim, né? No São Paulo agora que é estranho, né? Que o São Paulo vaza tudo. E no Corinthians não acontece mais isso.
E aí o Jorge Henrique saiu, o Corinthians ficou naquela, vamos colocar o Guerreiro? Não entrava o Guerreiro. Aí depois começou a testar o Pato. E o Pato não entrou bem, era um jogador para Libertadores. O Corinthians estava pensando no Pato para Libertadores, assim como o Corinthians está fazendo todo ano, que é contratar um grande jogador para dar um up aí no seu marketing do Corinthians, que o marketing do Corinthians é pesadíssimo. Tem Coloca perguntas o Zizal aqui. para jogar. Vamos focar no futebol que interessa, que o do Corinthians não está interessando. O Felipe Carneiro me deu uma puxada de orelha aqui para parar de comparar o Pato com o R10. Mas eu não estou comparando um jogador com outro. A comparação não é essa. A comparação foi que no momento em que o Atlético contratou o Ronaldinho Gaúcho, o que você falou, Guilherme? Eu falei que o Ronaldinho Gaúcho veio de graça e o Pato Não custou 40 milhões. Tecnicamente falando, naquele instante, todo mundo falou que é uma aposta do Atlético que podia muito bem dar errado. Não, ok, ponto. Mas certo? apostar no Ronaldinho Gaúcho, que fez mas mágica é nos isso. times que ele passou, e no Pato, Mas ele não que tava fez mágica machucado. no Milan ele não jogou bem, no Flamengo ele Mas não é o jogou Ronaldinho, bem. é o Pois é, Ronaldinho. mas é o Ronaldinho que estava em baixa. Ou seja, a Saci importância- Pererê eu apostava no Ronaldinho, mas não apostava no Pato. A história, pelo menos na minha opinião, eu também era não essa. apostaria no Pato, fora isso, essa questão do valor que eu achei mas aí, completamente gente, aí é exorbitante. questão de diferença mas- de cabeça daquele momento. Mas questão também de estrutura. lesão também, que de o Pato lesão. ele veio pro Corinthians e ficou um tempo lá para tentar uma recuperação física para entrar bem e não lesionar. Eu acho que o Pato ele também está com muito medo de entrar em dividida, esse é o problema Não, eu grave. só acho que é muito fácil a gente falar isso hoje, com o Pato dando tudo errado pra ele, com o Ronaldinho dando tudo certo pra ele. Ainda o Felipe, que me xingou aqui. O Felipe, é brincadeira, tá? Um grande abraço pra você. Ele tá perguntando onde é que tá o Dátolo. Tá lesionado. Saindo do banco, pode ser a diferença do Atlético nessa reta final do Campeonato Ele tá Brasileiro? machucado, Tá tá? machucado. Eu não acho que o Dátolo é esse cara tudo também, sabe? Tipo, na hora que... Na verdade, eu vou ser bem sincero com relação ao Dátolo. O único grande jogo que eu vi do Dátolo foi num Cruzeiro e Boca, lá na Bombonera, em que ele acabou com o jogo. Ele foi responsável, inclusive, pela eliminação do Cruzeiro em 2008 na Taça Libertadores da América. Aí foi fácil. Fez gol no Mineirão. Fez gol. Foi fácil pro Palácio e pro Riquelme vir aqui e terminar com a festa azul no Mineirão. Eu acho o Dátolo um jogador interessante, é um cara que compõe muito Compõe bem o elenco. grupo. O Fernandinho, na minha opinião, mas- é o cara que chegou e vai ser o titular mesmo. Tanto é que ele tá mostrando isso em campo. O Tanto é que Dátolo, ele é o titular, né? o Dátolo, ele é um pouco mais lento, mas ele é muito habilidoso. Ele só tem um estilo de jogo pro Cuca variar o sistema tático no meio da partida. O que não acontece, né? Porque o Dátolo, apesar de ser um grande jogador, igual a gente comentou, ele cadencia mais do que coloca velocidade diferente Era do isso que eu Fernandinho. ia falar pro Felipe agora. Felipe, o grande problema é esse. Alterar a velocidade do jogo do Atlético. Isso. O Cuca não faz isso. Quando que o Cuca fez isso que você se lembre? Eu não lembro. O Atlético sempre é agudo, sempre incisivo, sempre jogando pelas pontas. É raro você ver um gol tramado pela turma ali que joga no meio campo do Atlético. É sempre jogando pelo lado, cortando pra dentro. É a mesma coisa. É gol de videogame, que eu costumo brincar, né? Porque certeza. O Fernandinho, nas melhores criações que a gente viu do Atlético, corta pra esquerda, Toca aí pro corre, meio. corta pra dentro e toca pro centro. Mesma coisa. Esperando o E jogo. nesse jogo do Atlético também, desculpa te cortar, José, é interessante falar que tinha um jornalista alemão, né, acompanhando a partida, muita estava gente lá. falando que era o cara é olheiro não e é tal. bem Isso assim, né? Ele não é olheiro, o cara tá lá acompanhando e obviamente que ele Não é pode olheiro. passar alguma informação. Mas chamar o cara de olheiro, isso é bobagem. Até o Cuca se sentiu muito feliz com a presença de um olheiro, como o pessoal estava colocando lá. Aí o Cuca até brincou, né, que para a Alemanha ver o jogo do Atlético é complicado e por isso estão buscando informações, mas Não, pro não é Atlético, complicado, não. mas pro Atlético ver o jogo do Bayern, todo dia tá passando na televisão. Na Alemanha tem Premier Tem, não, Internacional, com tá? certeza, Pode com assinar certeza lá, eles- viu, Guardiola, que vai Eles passar estão de muito olho. jogo do Tá Galo lá fazendo assim. propaganda da concorrência. Uai, aí. não, mas é verdade, basta ver o jogo, gente. Pois é. Basta saber que tem, ué. Tá, tem pirata na internet Tem, também. eles Só existem. digitar no pronto. Google lá. velho. Agora Tudo vamos falar sério. Tem uma pergunta aqui relacionada ao Jô. Sem o Jô, o time poderia ficar sem o atacante de referência, porque o Alexandre é muito ruim. A questão tem uma coisa interessante. Mas é do mudar Alexandre. o time, né? O Alexandre ontem, ele, como o Cuca explicou depois do jogo lá, até eu achei isso também, analisando a partida, ele foi prejudicado, porque o Corinthians joga num esquema de jogo lá que é marcação em cima
E é muito difícil lá fazer gol no Corinthians, é muita Não pressão. dá, não Não dá. dá. E o Alexandre, ele é diferente do Jô. Ele não se movimenta, entendeu? Ele falou que ele ficou lá esperando a bola chegar nele. Mas se ele ficar esperando a bola chegar nele contra o Corinthians, não tem como. Aí você vai chutar bala, Mas aí o picolé. Zaquei, aí o sorvete, Zaquei a na bola vai frente. chegar. Ontem, por exemplo, quais eram as opções do Atlético? Não tinha. Não tinha, Por isso gente. que eu falou É que isso. o Alexandre vai ser o titular, ia ter Não é? o Jô voltar. Agora, A diferença do Neto Berola, por exemplo. Muita gente critica o Neto Berola, mas era de fato um jogo pro Neto Berola entrar e ele que deu a enfiada de bola pro Talvez Tardelli. a coisa que o Cuca poderia ter feito lá, a mudança, é ter colocado, não sei, um determinado momento do jogo, ter deslocado o Tardelli para Pra ser o frente, referência e colocado o Neto Berola para fazer o que ele mas fez aí lá, que você foi vai dar o passe. mudar, mas aí você vai mudar o contexto Mas do o time, Cuca, você uma hora vai jogar. ter que mudar alguma coisa no Atlético. Futebol Mas ele não é vai isso, mudar, é o gente. jogo O do Cuca é Corinthians. assim. O Corinthians marca na pressão, é por setor. Isso. Então, o cara pega na bola, já tem uns outros 3 marcando e dando, fechando ali o setor onde que a bola está percorrendo o campo. Por isso que tem a melhor defesa do campeonato. O Tite é um técnico retranqueiro, tanto é que Não, o você tá Corinthians sendo não toma gol, mas é um time que não tem ataque. O eficiente. Corinthians não Marca tem muito. ataque. É eficiente, mas é uma Eficiente do que ele sabe fazer. é eficiente naquilo que o Tite sempre soube fazer, que foi armar retranca. O time só não tem ataque, tanto é que o ataque do Corinthians, em comparação com a defesa, é muito ruim. Ontem até tentou lá uns lampejos lá com o Rodriguinho, né? Rodriguinho Lampejos. saindo do América, indo para o Corinthians. No Independência, No né? Independência, fazendo a sua estreia com a camisa do mas Corinthians, mas acho que o Rodriguinho também não vai ser a solução do Corinthians. Desculpa, Rodriguinho, mas você não estava acostumado a ganhar com a América no Independência, vai chegar aqui e ganhar com o Corinthians? Ah, pelo amor de Deus. Mas enfim, só para lembrar o internauta que, se tratando de Campeonato Mundial de Clubes, o Evergrande Gunzu, que joga onde joga Conca, Muriqui, e o técnico só é o Marcelo Lippe, está na final da Liga dos Campeões da Ásia e tem tudo para alcançar o feito e disputar o Mundial no Marrocos. O Bayern de Munique enfrentou o Bayer Leverkusen lá na Bahia Arena, empatou em 1-1. Achei um jogo até em que o Bayern foi super incisivo, mas não conseguiu fazer o gol. No primeiro tempo, sim, fez um grande jogo, mas acabou levando empate. O lance do Bayern é esse, né? Faz gol demais, joga pra frente, mas sempre toma um golzinho, né? E o Monterrey tá lá jogando o Apertura mexicano, vai ficar lá, vai ficar até entre os 5 melhores, aí vai acabar classificando para os playoffs decisivos do Campeonato Mexicano. Basicamente são esses os 3 rivais do Atlético no Mundial de Clubes, né? Lembrando que o Evergrande é um Desde time muito que perigoso. o Gunzu Evergrande vença o campeonato Que é bem provável asiático, que é bem vença, provável bem que é um... provável que Tá, o Muriqui tá deitando, né? Ah, o Muriqui e é um rei time- na China, gente. E é um time bem armado ali, o Conca, às vezes jogando ali deslocado, a gente sabe disso porque nosso querido amigo Gabriel Pazini, ele passa as informações sempre do Gunzu Evergrande, então ele sempre destaca aí que é um time muito É veloz. Gunzu Evergrande. É O um nome time da muito- cidade é antes do Isso, patrocinador. Isso. É um time muito perigoso, é um time muito perigoso mesmo. Vai falar que não vai chegar no nível do Atlético, né? Não tem nem como, né? A diferença da Liga dos Campeões da Ásia para a Libertadores é uma coisa assim de outro mundo. Mas tem jogadores assim experientes, tem um treinador também experiente, Vai tudo chegar pode motivado, acontecer. Vai né? chegar Vai motivado, chegar né? Que é um campeonato. Se chegar, a gente também tá Será que eles vão colocando a pagar os condição, não. marroquinos pra usar a bandeirinha do Evergrande e fazer assim lá na... Porque ainda Tudo o pode pessoal acontecer. chinês faz isso, né? Que nem foi com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte fez isso na Copa Na de Copa, 2010. pagou lá os... É tudo mundo igual, né? Então ninguém sabe. Me empresta o esparadrapo aí que eu puxo o olho assim e vou ficar balançando a bandeira, pagando bem. Pagando bem, inclusive até o Dennis Roy, agora treinador da seleção de basquete da Coreia do Norte. Tudo pode acontecer. Não, né? tá bom. O que será que ele tá Também não. ensinando pro povo lá, hein? Não sei. Mas aí, relatando um pouco sobre o Bayern de Munique, né, que é importante aqui para nós, está na liderança do campeonato alemão, já que o Borussia Dortmund fez a questão de perder para o Borussia Mönchengladbach por 2-0 lá em Mönchengladbach. É isso aí. É, Depois do José. trava-língua desse, né? Bom chegou Pois lá. é. Não, mas é perdeu. difícil, Borussia cara, tem que perdeu treinar. uma. Né? Eu só não arrisco falar os times da Holanda. São os mais difíceis, eu acho. Assim, da Europa. Bom, enfim. Gostaria de agradecer. Antes da gente ir, Fausto, passa a classificação do Campeonato Brasileiro, por favor, pra gente não deixar o internauta na mão. Classificação tem o Cruzeiro com 59. Tá mais fácil o Cruzeiro chegar a 60 do que o Grêmio a 50. Negócio é absurdo mesmo. O Atlético Paranaense está na terceira posição com 44 pontos. O Botafogo tem 33. O 43. Galo, 43, desculpa. E o Atlético está com 39.
A diferença do Cruzeiro para Libertadores são de 22 pontos, então matematicamente ainda não, mas assim, Você já tá na Libertadores. 99,999. 100% aí garantido. E o que é mais interessante é que o saldo de gols do Cruzeiro é maior que o ataque do Grêmio. O Cruzeiro tem 37 gols, o Grêmio tem 34, 35 gols. Não, se você pega o saldo de gols do Cruzeiro e vai somando do ali que até o Português, sexto colocado, Botafogo, né? até o sétimo Até colocado. o 10º ali, pelo que eu tô vendo. Olha lá, 21, Não dá. 28. Até o sexto colocado é E garantido. o que é interessante, do primeiro colocado até o 7º, não temos times de São Paulo. Isso. Eles só começam a partir da 8ª posição com Santos, Corinthians e Portuguesa, né, Josias? Lembrando que desses times de São Paulo aí, quem tá jogando o melhor futebol É é a a Portuguesa, não é? Nem O Santos. Santos estava até jogando bem até tomar a porrada que tomou ontem, né? O Guto Ferreira arrumou tanta Portuguesa que a Portuguesa, junto com o Náutico, eram os piores times do campeonato. Hoje, de 20º colocado, que a Portuguesa já foi 20º colocado no campeonato, hoje a Portuguesa é um Mas time eu que acho- divide a linha do Campeonato Brasileiro. É o que está na metade da tabela. Mas eu Se acho que tivesse é feito a injusto, mesma viu? campanha no primeiro turno, a Portuguesa estaria, quem sabe, brigando até pelo G4. Mas eu acho injusto você comparar a Portuguesa com o Náutico, porque é óbvio que a Portuguesa tem um plantel Não, mais qualificado. E eu mais acho- fácil de trabalhar isso, né? A situação portuguesa tá engraçada, que eu vi o Souza ontem, depois do jogo, aproveitou para pedir até uma renovação de contrato e pagamento de salário, né? Pra você ver como é que... Ele quer um salário renovado, aliás, o contrato renovado, mas não Ele recebe. sempre fala umas coisas dessas aí, né? Ele o Souza exatamente. trabalhou aqui conosco, né, no Cruzeiro, então a gente sabe mais ou menos como ele trabalha, Solta né? umas pérolas. Assim. Virando a página, agora temos a parte mais interessante do campeonato, pelo menos a nível de competição, né? Todo mundo com 34 até Esse até o 29, ali, que até é o Vasco o ali, 29, no primeiro da degola, ainda pode cair. Então temos Fluminense, Flamengo, Goiás, Bahia, Coritiba. O Coritiba está seriamente ameaçado. São ali. Paulo, Vasco, Criciúma, Ponte e Náutico. Lembrando que o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, né? E o Vasco da Gama, com 29 pontos, para mim é a cota do grande, Josias. A gente sempre tem um grande que cai, né? se A o Vasco cota. cair... Eu acho que o São Paulo não cai porque tem mais time que o Vasco. Não é porque eu gosto mais de X ou de Y, é porque eu acho que o Vasco é pior mesmo que o São Paulo. Dificilmente o São Paulo cai. Pra te falar a verdade, eu acredito que briga pelo rebaixamento aí, o Goiás eu acho que se mantém, é do Bahia pra baixo. Vai todo mundo aí Nem se o Bahia, talvez, viu? degladiar, Eu né? acho que o Curitiba tá mais propenso a cair do que o São Paulo hoje. Pra mim é do 14º pra baixo, nesses aí. Tipo, o Náutico pra mim já Já era. pode jogar pra primeira pá de terra já, enterrar, porque morreu. A Ponte Preta também, não acredito não que vai consegue. conseguir ter Não, tá um 7 respiro pontos, aí. tá 7 pontos. É. Gente, eu acho que a Ponte Preta não consegue nem 7 pontos daqui pra frente. Lembrando que a Ponte Preta foi bastante prejudicada aí por uma sequência de jogos. Mas é porque ela aceitou. Ela Aí a gente aceitou, tem que saber por que ela aceitou. aceitou. Porque jogou na terça, na quinta, foi isso, né? Terça, Jogou quinta, na quarta, no sábado, na terça, na quinta e no domingo e de no novo. domingo vai jogar a quarta E vai agora. jogar a quarta agora. Vai jogar domingo de novo. Agora, essa questão é a seguinte. Para quem não sabe por que a Ponte Preta fez isso, foi naquelas finais da Libertadores do Atlético que cancelaram o jogo da 8ª rodada. Foi entre as finais. Cara, sabe um time grande? Assim, com todo respeito à Ponte Preta tem uma história inacreditável, é um time muito, muito, muito tradicional. Mas se é um time grande, aceitaria isso? Assim, fácil, do jeito que foi? Deve ter ganhado algum dinheiro. Com certeza. No mínimo, e lembrando que a Ponte Preta, confirmando essa queda aí para a segunda divisão, a cidade de Campinas está uma situação... draga no futebol. Porque o Guarani não vai subir mais da Série C. Não sobe. E a Ponte Preta caindo, vai ficar os dois times aí na prateleira muito abaixo do futebol. Apesar de que eles também já estão sempre ali brigando. E um Então, clássico histórico no futebol, né? Que é Guarani e Ponte Preta. Grande derby sempre campineiro, jogos né? sensacionais. Isso. E a chinela canta lá mesmo. E Que Guarani, o que pessoal já lá foi já- campeão brasileiro. Mas o futebol é assim mesmo, senhores. Bom, vamos encerrando os trabalhos aqui no Esporte.com desta segunda-feira. Gostaria de agradecer a participação de você, Pio. Obrigado aí, mais uma vez. Graças a A derradeira em outubro, voltaremos em novembro. Graças a Deus. 30 dias de férias merecidos. Que isso, hein? Vocês vão sentir muito minha falta aí, porque as piadinhas boas vão ficar agora só a cargo do Plotec.
explicar isso daí, né? Tem Não, muito leitor que ama. Aqui, agora você vai contar a piadinha lá. é uma piadinha que não tem fazer que nem o Alberto Rodrigues, aquela. Que o Maluf uma foi voz. visitar os parentes o dele, Maluf foi, diz, né, pessoal, que o Maluf foi visitar os parentes dele lá, né? Aproveitando essa viagem que o Atlético está fazendo pro sorteio, né? Então o Maluf e o Calil foram lá, né? Fazer essa interação, porque a família do Maluf, né? Edmar Roucos. Depois Tchau. dessa aí, a derradeira do Pio aqui no Esporte. Mas essa é sua, né? Não é nem minha, senhores. não. Isso eu ouvi em algum lugar. Senhores. Aí, Vocês tá aí. estão no pé da letra do que estão querendo mesmo. Um abraço. Um grande abraço para você, Um Vitor. grande abraço, internauta. Lembrem-se que na quarta-feira temos 2 jogos importantes. O Cruzeiro pega o São Paulo às 9h50 e o Atlético pega a Ponte Preta, só que lá em Campinas. Um grande abraço e até lá.